Paz do Senhor a todos, estamos mais uma vez aqui no nosso podcast Semear, no programa Gotas de Sabedoria. É um prazer ter você aqui com a gente. Se ainda não se inscreveu no nosso canal, se inscreve, deixa aquele like abençoado e compartilha este vídeo para o máximo de pessoas, porque hoje nós estamos aqui com uma convidada especial, irmã cantora Hortência. Amém. Paz do Senhor, minha gente. Um prazer estar aqui, presbítero. Amém. Evangelista Tiago. Amém. Hoje vamos ter um papo muito bom aqui, porque hoje a gente vai conversar um pouco com a cantora Hortência, que tem cada dia mais, feito a obra do Senhor, tem caminhado no seu propósito, naquilo que Deus entregou para ela. E hoje ela vai contar tudo aqui, ela vai falar da sua conversão, vai falar desse chamado, do propósito, de Deus para a vida dela, desse mergulho, que ela está dando nesse propósito. E eu creio que vai ser de bênção, para a vida de todos aqueles que estão assistindo, daqueles que estão escutando este podcast, e vai ser de bênção. Então eu quero começar aqui conversando com a cantora Hortência. Vamos começar logo pela conversão. Eu queria saber como foi que a senhora conheceu a Cristo, dessa história maravilhosa de Deus na tua vida. Uma história bem longa, Tiago. Eu cresci numa família não evangélica. A minha mãe, primeiro, ela se converteu, eu tinha 13 anos, quando minha mãe aceitou a Jesus, e eu vim aceitar a Jesus com os 16 anos. Muita gente pensa que eu nasci no evangelho, mas não. Eu aceitei a Jesus com 16 anos, em um congresso no Clube Tanoeiro. Eu não sei, alguém aqui das Redondezas vão lembrar, em um congresso, Enchei-vos do Espírito era o tema. Minha mãe obrigou a gente a ir para a igreja, eu e minha irmã. A minha irmã já estava decidida a aceitar Jesus nesse dia. Ela já saiu de casa com essa decisão. E eu não queria de jeito nenhum ir para a igreja. Minha mãe disse, você vai. Então eu fui obrigada nesse dia para ir para a igreja. Quando eu cheguei nesse congresso, foi a minha primeira experiência com o Senhor. Glória a Deus. Porque foi assim, nos 16 anos, um adolescente, a gente só quer festas. E a minha família, por parte de pai, ela é tudo nesse ramo, São dançarinos de banda de forró. E eu cresci nesse meio. Eu cresci nesse meio. Então, meu sonho era ser, eu vou ser dançarina quando eu crescer. Eu vou ser dançarina. Aí fui muito brava com minha mãe, porque minha mãe me obrigou a ir para esse congresso, mas eu lembro roupa, eu lembro o jeito que eu sentei, eu lembro de todo mundo que estava nesse culto. E quando eu cheguei lá, começou a cantar, e quem pregou nesse dia foi Miguel Rosalvo, Ele orou pela minha mãe, para minha mãe aceitar Jesus, e foi ele que orou por mim também. Amém. Quando eu aceitei Jesus. Ele pregou a mensagem, tudinho, aí fez o convite para ir lá para frente quem queria aceitar Jesus. Eu, na cadeira que eu estava, eu fiquei. Minha irmã foi, e aí veio hoje o presbítero Roberto, que é da rede também. Foi ele que me ganhou para Jesus. Roberto, foi você que me ganhou para Jesus. E ele estudava comigo na época. Aí ele fazia, vamos, Hortência, vem aceitar Jesus, Jesus vai mudar a tua vida. Eu disse, não, menino, não quero, deixa de ser chato, não quero. Aí ele, não, vamos, vai, insistiu. Eu fui meio que a pulso, Eu disse, eu vou para esse menino parar de me encher. Aí fui e aceitei a Jesus. Aí minha mãe olhou para mim e disse, rapaz, você sabe que isso é coisa séria. Você não entra para aceitar Jesus depois querer sair, não. Aí eu fui. Aí nesse dia, eu disse assim, no coração, eu disse assim, eu lembro como hoje, quando eu disse isso. Eu disse, eu vou entrar no evangelho, mas no São João eu saio. Era maio, era mês de maio, o São João era o mês seguinte. Aí eu disse, aceitei a Jesus, mas mês que vem eu tô no São João. Foi o que eu disse. Aí na hora que eu disse isso, um menino, acho que ele tinha na época uns 10 anos de idade. Eu não sei, quem é daquela época vai lembrar de Ezequiel. É o irmão de Elian, que é a tecladista da nossa igreja. Eu acho que ele cantava, era uns 10 anos, 10 a 12 anos, ele era bem criancinha. Aí ele começou a cantar um hino nesse dia.
Aí eu disse assim, mãe, que CD é esse, mãe? Que CD é esse que tá tocando? Que voz linda a mãe fez. Não, menina, não é CD não, é o menino que tá cantando. Quando eu olhei para aquele menino, eu disse assim, meu Deus, que coisa linda ele cantando. Na hora, olha, eu não tinha experiência com Deus, eu não sabia que Deus falava. Eu não sabia. Isso me emociona a certo ponto, porque foi algo tão profundo que eu fiz com Deus naquele dia. Eu disse assim ao Senhor, Jesus, se o Senhor me der o que esse menino tem, eu nunca mais saio do evangelho. Meu Deus, é forte. É um trato que eu faço com o Senhor. O Senhor aceita? No meu coração, o Senhor disse, trato feito. Glória a Deus. Foi assim que eu comecei a minha jornada com o Senhor, aos 16 anos. O mês que vem era São João, e eu fiz um trato com o Senhor e nunca mais, a partir dos meus 16 até hoje, eu me desviei dos caminhos do Senhor. E uma semana depois, eu já estava cantando na igreja. Eu não tinha experiência nenhuma de cantar. Eu não sabia cantar. Mas o Senhor foi me moldando. E eu ensaiava muito em casa. Eu botava, na época, eu cantava muito Rose Nascimento. Eu botava do jeito que Rose abria a boca, do jeito que Rose gritava. Eu gritava e eu fui ensaiando. O Senhor foi me moldando. E aqui eu tô hoje, indo para a honra e glória do Senhor Jesus. Foi assim a minha história. Glória a Deus. Então, o Espírito Santo, né, quando ele entra no coração de um homem, né, de uma mulher para convencê-la, ele convence mesmo, né? A senhora nunca imaginava que naquele culto iria ser o dia? Nunca passou pela minha cabeça. Eu fui decidida a voltar sem Jesus. Mas os planos que ele tem são bem diferentes da gente, né? São bem maiores. Muitas vezes ele usa pessoas, né, para nos direcionar, para nos chamar. E isso é maravilhoso. Que testemunho bonito. Irmã Hortência, e o chamado? O chamado. Quando foi que veio essa ideia de você entender que o propósito de Deus para a tua vida foi de cantar? Como foi que veio isso aí? Tiago, isso aí é outro testemunho tremendo, porque eu lembro que quando eu me converti, eu nunca ouvi Deus falar. Eu nem tinha ideia de que Deus falava. Eu lembro que na época eu fiz um propósito, eu era aquela adolescente meia rebelde, né? Um pelar, um pecar. Mas eu tinha um desejo muito grande de ouvir Deus falar acerca do que Ele tinha para mim. Aí eu lembro que eu passei 3 meses orando para ouvir a voz de Deus. Eu disse, Jesus, as pessoas dizem que o Senhor fala, eu quero que o Senhor fale comigo. E eu lembro que eu fui para um culto da mocidade que era muito famoso aqui na região, daqui da nossa cidade, que era na Igreja Maria Amália. Na época era na beirinha do rio, na igrejinha pequenininha. E eu já cantava meio assim, né, minha gente? Cantava meio desafinadinha, mas o Senhor foi trabalhando. Eu lembro que eu fui eu fui cultuar, apesar de que as pessoas não me conheciam ainda como cantora. Aí eu me sentei lá, tinha eu e mais 2 pessoas que louvavam o Senhor, e eu sempre pedi ao Senhor, se as pessoas dizem que o Senhor fala, o Senhor vai falar comigo. E eu lembro que quando eu entrei naquela igreja, o Senhor usou tremendamente o presbítero daquela congregação. E ele lá no púlpito, ele disse assim, tenho eu um plano de louvor na tua vida. Mas eu na minha mente dizia, mas tem 3 pessoas que cantam aqui, não deve ser comigo. Tenho eu um plano de louvor na tua vida. E se andares na minha presença, te darei voz. Aí eu disse, não, mas isso não é comigo não. Será que é comigo, Jesus? Aí ele disse assim, e para tu saber que sou eu que falo contigo, eu te chamo pelo nome, é você, Hortência. Oxe, eu caía e chorei. Aí ele veio do púlpito ao meu encontro e disse assim, e pegou na minha garganta. Eu lembro como hoje, foi uma experiência tremenda. Ele pegou na minha garganta e disse assim, tomarei, moldarei e te devolverei. Na hora, Tiago, que ele pegou na minha garganta, eu perdi 100% da voz. Meu Deus. Eu não falava, eu saí desesperada, mãe, eu tô sem voz. Aí ele disse assim, se andares na minha presença, eu te darei voz. Aí tenho eu um plano de louvor na tua vida, e foi dizendo as promessas que o Senhor tinha na minha vida em relação ao louvor, e eu me lembro que isso aí me marcou muito, porque quando ele pegou, foi nítido, quando ele pegou na minha garganta, ele disse assim, tirarei e te devolverei. Eu fiquei sem voz nenhuma.
Só chorava, 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 chorava. E eu dizia assim, aí a pessoa que Deus usou disse assim, não se preocupe, o Senhor vai te devolver moldada. Aí eu fui para casa, sem voz. Fui para casa, isso foi num domingo, quando foi na quarta-feira, esse vaso que o Senhor usou, foi na minha porta e disse assim, eu vim devolver aquilo que Deus tirou. Aí ele pegou na minha garganta e a minha voz voltou. Meu Deus. Foi assim. Aí ele disse assim, Deus está te devolvendo e na quarta-feira você já está escalada para louvar o Senhor. Pronto. Daquele dia por diante, eu não parei mais. Você entendeu. Eu entendi que era ali que o Senhor me queria. Que o Senhor foi trabalhando, né? Até hoje eu sinto que Deus trabalha em relação a moldar a minha voz, a moldar a minha vida para se encaixar no propósito. Foi isso assim. Eu sei que todo chamado de Deus, né, na nossa vida, muitas vezes não é fácil a gente entender, né? Porque às vezes a gente tem que deixar muitas coisas de lado para mergulhar no propósito. E inclusive até nos bastidores a gente conversou, né? Você até falou de um tempo de pausa, né? Isso. Conta aí pra gente como foi esse tempo de pausa. Quando eu comecei a cantar, tudo foi muito rápido, né? Eu me converti aos 16, eu gravei meu primeiro CD aos 18 para 19 anos. Então foi tudo muito, muito rápido na minha vida. E eu acreditei que eu estava preparada para viver aquilo. Mas o Senhor me fez entender que nesse período eu não estava pronta para ser exposta no nome do Senhor Jesus. Eu não estava madura o suficiente para viver, né, o propósito em relação ao CD, porque muita gente quer gravar, mas ninguém sabe o que é por trás disso. Que nem você disse, é uma vida de renúncia, é uma vida de você ficar longe dias e dias da sua família. E assim, eu por ser uma jovem imatura, eu não tinha quem me acompanhasse, não era casada, né? Minha mãe não tinha tempo de estar me acompanhando nas escalas, eu sempre era com as pessoas que me acompanhavam, outras pessoas, sem ser da minha família. Aí eu me casei com 21, eu me casei com 21 e nesse período que eu me casei, eu já tinha desistido, meio que desistido. Por quê? Porque muita gente, quando eu parei, disse que foi por conta do meu marido. Ele não teve nada a ver com isso. Isso foi uma decisão minha. Para você ver, foi tão minha. Eu acredito que o Espírito Santo colocou isso em mim. Na época eu não entendi. Porque eu passei 15 anos, Tiago, 15 anos perguntando ao Senhor se eu fiz a decisão certa. Porque eu desisti, eu não perguntei a Deus se era para desistir. Eu meio que desisti, deixei para lá. E eu lembro que nesses 15 anos eu fui sempre perguntando, Jesus, às vezes a consciência, né? Deus, será que eu fiz a escolha certa? Onde o Senhor teria me levado se eu não tivesse desistido na época? Isso realmente me machucou muito acerca desse período de pausa. Mas esse período de pausa, ele me preparou. O Senhor queria o quê? Queria me preparar uma vida de oração, uma vida de consagração, me botar no altar. Eu não era do altar. Foi um período de amadurecimento. Amadurecimento espiritual, isso mesmo. E quando eu parei, muita gente não entendeu, mas era uma coisa minha. Aí eu lembro que nesse período, eu fui, agora há pouco, viu, minha gente? 15 anos depois. E eu sempre perguntava ao Senhor, Jesus, me fale comigo, se eu fiz a decisão certa. Aí eu lembro que a gente foi cantar em um ciclo de oração lá em Peroba, onde foi mais a missionária Marceli Vanderlei, que foi pregar nesse dia. Foi quando eu conheci ela pessoalmente, né? Ela foi pregar e eu fui cantar e eu nunca imaginei que Deus ia curar aquela ferida naquele dia, 15 anos depois, né? Aí eu lembro que Deus usou tremendamente ela e disse que o motivo por que não deu certo há 15 anos atrás e disse assim, não se preocupe, filha, que a partir de agora quem é seu empresário sou eu. Então, eita Deus, glória a Deus. Então eu não tenho, foi um renovo espiritual, foi uma ferida fechada. Mas durante esse tempo de pausa, a senhora pensava no chamado? Eu estava tão acomodada, Tiago, eu estava tão confortável. Eu estava muito confortável. Estava na zona de conforto. Oxe, eu nem me preocupava, eu estava vivendo a minha vida, eu servia a minha igreja e para mim tava tudo certo. Até aí eu também, nesse período de pausa,
Eu lembro que eu tive meu bebê, né, Heitor, que hoje está com 4 anos. A gente foi cantar lá na igreja de Baité. E o Senhor usou a missionária Ilka e disse assim: ei, filha, a licença é até aqui. A licença é até aqui. Então eu disse: meu Deus, então quer dizer, acabou minha zona de conforto, vou te tirar agora. É. Aí eu disse: meu Deus, vai voltar, Jesus, será que vai voltar? Não, aí quando eu tava lavando meus pratos, tudo certo. Mas eu nem imaginava, Tiago. Deus sabe, eu nunca liguei muito pra gravação de CD, pra cantar por aí. Eu nunca fui ligada nisso. Eu queria viver a minha vida de santidade na minha igreja, servindo a minha igreja, e pra mim tava muito confortável. Como Deus trabalha em dias comuns, chega o meu muito digno esposo, eu lavando o prato em casa, ele fez assim: amor, vamos gravar. Eu, oxe, do nada, menino, tu vem dizer isso? Ele, vamos gravar. Eu disse: não, filho, peraí, calma, devagar. Não, calma o quê? Já faz 15 anos. Então, assim, Deus falou, Deus curou, Deus trabalhou, Deus me mostrou que sem altar não há propósito. Não há propósito sem altar. Não adianta você chegar a lugar nenhum sem unção, sem ousadia. E isso você só ganha no secreto com Deus, né? Você só ganha no secreto. Então foi isso. Deus foi trabalhando e eu fui indo com o Senhor até agora. E a gente vê também, né, o apoio, né, do teu esposo também. Muito. Nesse ministério a gente vê. É uma bênção de Deus. Que coisa boa. Muito. Nunca a gente pode ficar na zona de conforto, nunca. Né? Direto, não. Porque a gente não pode estar na zona de conforto. Senão Jesus vai lá e puxa a orelha da gente e lembra do lugar, né, que a gente tem que estar. E né, o meu marido é ele, propósito. Né? Meu marido é o que me tira da zona de conforto. Deus usa ele para me tirar. Porque se não fosse ele, eu estaria lá lavando a minha louça. E acomodadinha, tudo seguro. Não, mas ele me tira, realmente ele me arranca da zona de conforto. Amém, glória a Deus. Estamos aqui conversando com a irmã, a cantora Hortência. Tá um papo muito bom. Vai compartilhando aí este vídeo para o máximo de pessoas que você puder compartilhar. E com certeza esse testemunho vai servir para a vida de alguém. Eu tenho certeza disso. Irmã Hortência, como foi encarar essa volta? Rapaz, eu digo que o Senhor me preparou para essa volta. Esses 15 anos não foi em vão. O Senhor foi me moldando, o Senhor foi me preparando para eu viver o que eu estou vivendo hoje. Assim, minha volta, cantar em algumas igrejas e assim, cantar em um dos maiores congressos hoje que a gente tem, que é o Esperançar, né? Meu primeiro Esperançar foi uma experiência única, foi uma experiência renovadora, foi um cumprimento de promessas de Deus. E outra vez também foi cantar agora a gente cantou domingo passado, na Adebras Alagoas, com o pastor Jacques. Também foi uma experiência única, foi uma noite incrível, foi uma noite de cumprimento de promessa, foi uma noite cheia da presença do Senhor. Eu assisti, viu? Eu assisti. Foi muito bom, foi muito lindo e eu tô como os que sonham, eu tô vivendo o propósito, graças a Deus. Glória a Deus. Então essa volta está sendo maravilhosa, você está vendo que Deus está abrindo os caminhos, né? Sim. Graças a Deus. Eu acredito, se eu perguntar à senhora que se está tendo dificuldade, com certeza a senhora vai dizer que tem muitas dificuldades, porque não é fácil, né? Não. A senhora é mãe, a senhora é esposa, é verdade. Né? E não é fácil a gente encarar, né, o nosso propósito, mas a gente sabe que encarando o nosso propósito, a gente tem a consciência de que a gente está fazendo aquilo que Deus sonhou para a nossa vida. Então, com tudo isso que a senhora falou aqui, eu já vejo que Deus, ele traçou tudo, a tua história, que é de cantar mesmo, então tem que cantar, tem que sair da zona de conforto, né? É verdade. Tem que ir para frente mesmo e fazer a obra do Senhor com alegria, que muito mais o Senhor, ele tem para a tua vida. Amém. Irmã Hortência, quanto tempo já de ministério? Rapaz, desde os 16 até os 36, então foi um tempinho já, né? Com um tempo de pausa, né? Os 15 anos de pausa, rapaz, dá um bocado de tempinho, dá? Faz conta aí, minha gente, pelo amor de Deus. 16 anos aos 36, eu completei 36 anos agora. Então faz uns 20 anos. Faz 20 anos, 20. Isso, filho. 20 anos de ministério. A gente já falou
do chamado, a gente já falou da conversão, já falou do tempo de pausa. Agora vamos falar sobre os projetos. Eu acredito que a senhora tem muitos projetos aí. Eu sei que tem muitos planos e sonhos, né, na sua vida. Tem como falar alguma coisa sobre esses projetos para a gente, irmã Hortência? Rapaz, os nossos projetos. A gente começou gravando, né, em gravadoras. E o nosso projeto agora é montar a nossa gravadora em casa. Eu quero montar um estúdio para mim de gravação. É um sonho que eu tenho, é um projeto que está em andamento, né? Fazer o meu próprio estúdio, onde eu posso gravar os meus reels, os vídeos curtos, ou até os vídeos longos mesmo, entendeu? Então esse é um dos principais projetos que a gente tem, as gravações de novos singles, novos videozinhos para alimentar as nossas redes sociais e abençoar muitas vidas, em nome de Jesus. Amém. Já deixa aí o seu @, né, para o pessoal que não lhe conhece ainda. Eu sempre acompanho, né, são vídeos maravilhosos de louvores, e Deus abençoa muito a vida da gente, né? Muitas vezes a gente está abatido em alguma situação e de repente escuta um louvor. Já deixa aí seu @ para o pessoal estar lhe seguindo também. É incrível como o louvor ele fala, né? Eu recebo testemunho até de hinos passados, né, dos hinos antigos. Até hoje eu recebo: Hortência, não deixa de cantar, esse hino mudou a minha vida. Então, minha gente, olha, @Hortência Santos no Instagram e Hortência Santos oficial no YouTube, e que Deus possa falar o teu coração através dos louvores postados naquela rede, amém? Amém. Vamos deixar aqui na descrição também do vídeo, para você também ser abençoado, né, pelos louvores. Às vezes ele deixa até uma palavra lá, né, irmã Hortência? É de bênção, glória a Deus. Irmã Hortência, e as agendas? Eita. Tem sido muitas? Tá crescendo, né? Tá crescendo. Quando eu e meu marido, a gente fez um propósito de, quando a gente não tem convite, a gente visitar alguma igreja. E hoje vai ser uma, viu, minha gente? A gente vai visitar a igreja de Tamandaré, né? A gente já cantou lá algumas vezes, mas hoje a gente vai visitar, né? Hoje a gente vai cooperar com o pastor de lá. E sempre quando eu não tenho convite, a gente colocou o propósito de visitar alguma congregação, tanto da nossa igreja como qualquer outra igreja. Sim, o Senhor deu o direcionamento, aí a gente tá indo. Então, a agenda vai crescendo de acordo, né? Olha, Deus tá na mão do Senhor. Porque onde o Senhor me mandar, eu irei. Onde o Senhor me mandar, eu vou. Não me... Irmã Hortência, eu sei que a gente somos ferramentas, né, do reino de Deus, e eu creio que Deus ele tem te usado maravilhosamente, ele tem te enchido da graça, do seu Espírito, mas tudo isso, né, é para a honra e glória do nome do Senhor. Amém. E eu queria que a senhora expressasse aqui para a gente como a senhora tem visto isso, porque eu tenho certeza que muitas vidas têm recebido através do seu ministério, do ministério que Deus deu para a tua vida. Como tem sido isso? Vivenciado, né? Visto Deus fazer através das tuas canções, do teu louvor. Tiago, a gente sabe que a honra e a glória é do Senhor Jesus, mas a alegria é toda nossa, né? Toda a igreja, ela marca a gente de uma forma diferente. Tem igrejas, quando acaba o culto, que a gente recebe aquele abraço, dizendo que Deus falou através da ministração. Teve umas igrejas que a gente foi, que nós louvamos, e na hora do louvor veio vidas se rendendo aos pés do Senhor no púlpito. E foi uma coisa que marcou muito a minha vida. Foi uma confirmação. Deus confirmou o meu ministério. Ele confirma. É por isso que eu digo, todo culto ele é único, né? E por ele ser único, aí vem pessoas falar com a gente, dizendo assim: Hortência, Deus falou poderosamente comigo através deste louvor. Eu aceitei a Jesus quando você louvou. Isso aí tem alegrado tanto o meu coração. Não tem preço, né? Não tem preço, não tem preço. É uma coisa que a gente vê Deus, né? Se há alguma dúvida, Deus tira.
quando acontecem essas coisas, porque realmente tem acontecido muito. E eu creio que Deus, no abrir da nossa boca, que o Senhor cure vidas, que o Senhor renove vidas, que o Senhor vá de encontro a vidas em hospitais, que o Senhor restitua a família. Esse é a base do nosso ministério. Que a gente seja uma boca de Deus. A gente é uma boca de Deus na terra, né? Então eu estou disponível ao Senhor, para o Senhor me usar da forma que Ele quiser. E que Ele me use e me gaste na sua obra, em nome de Jesus. Eu tô disponível, Jesus. Eu digo ao Senhor direto, eu estou disponível. E o bom é que às vezes a gente vai, eu acho que já aconteceu, né, com a senhora de ir para o culto, mas às vezes a gente vai tá passando por alguma situação difícil, né? Tá passando por alguma situação que às vezes a gente vai só pela misericórdia para o culto. Mas quando chega lá, né, Deus nos usa para alguém, né, e também nós recebemos. Já aconteceu isso? Ministério é isso, né, Tiago? Ministério é você ir doente e voltar curado. Glória a Deus. Quantas vezes a gente já cantou com o coração ferido, né? Quantas vezes você já pregou com o coração ferido? E o ministério é isso. O ministério é você ir ferido e voltar curado. Deus usa você para curar pessoas. Mas no momento que Deus está curando as pessoas, Ele está curando você também. Glória a Deus. Então, é isso. É louvar ao Senhor todo o tempo. Seja o tempo de bonança, seja o tempo de dificuldade, seja o tempo de tristeza, de lágrimas. Eu estou disponível ao Senhor. Graças a Deus. É uma curiosidade minha, né? E eu acredito que vai ser bom para as pessoas que estão nos vendo, assistindo também. Como é que a senhora escolhe os louvores quando chega no culto? Eu costumo dizer que cada louvor que a gente vive hoje, que a gente canta na igreja, é um louvor orado, né? Para cada tempo, Deus me revela um louvor. Assim, eu lembro que... Eu vou dar só uma historinha, viu, para vocês. Eu lembro que quando eu entrei em um secreto com Deus, uma manhã, eu conversando com o Senhor acerca de certas coisas, muito aperreada, não tinha palavras para orar, e o Espírito Santo veio no meu coração e me revelou um louvor que eu acho ele muito lindo, que é um louvor de canção e louvor. Me rendo aos teus pés e anulo o que há em mim. Eu quero cada vez menos de mim e mais de ti. Pronto, aí foi uma oração. Eu não tinha palavras. O Espírito Santo disse, cante. Glória a Deus. Aí eu comecei a cantar esse louvor. Aí ele já entrou na minha playlist de cultos. Então eu já comecei a cantar. Era um louvor que não tinha. Por isso que eu digo, muitas eu oro. vezes é no de repente. É no de repente. Eu sempre oro, Deus, me mostra o que é que o Senhor quer escutar. Porque a gente louva para Deus. O que é que o Senhor quer que eu cante hoje? Então me direcione nos louvores que o Senhor quer que eu cante na igreja, de pessoas que estão precisando ouvir a tua voz através do louvor. E Deus tem me revelado e tem me direcionado alguns louvores. E um louvor que marcou muito a minha volta, muito o meu ministério, é a Boa Obra, que é o que a gente vive. Dê uma palhinha aí pra gente, né? Quem começou a boa obra é fiel para terminar. No seu tempo e na sua hora, Ele tudo cumprirá. Passe os céus e passe a terra, sua palavra não vai passar, porque mais fiel que Ele nunca houve, não haverá. Oh, aleluia! Eita, glória a Deus. E foi um hino que marcou muito o meu ministério, porque eu estou vivendo, né, as promessas do Senhor na minha vida. E Ele começou... Tem tudo a ver, né? Tem tudo a ver, né? Tudo a ver com o momento. Por isso que eu digo, cada momento Deus me mostra um louvor. Aí Ele me mostrou a boa obra para eu iniciar. Aí um louvor que o Espírito Santo me inquieta e pede para eu louvar em todas as igrejas que eu vou. Hoje eu estou vivendo Tua Palavra. Tua palavra é o que eu estou vivendo no momento. Mas a tua palavra diz que teus pensamentos são maiores. Glória a Deus. Maiores e maiores, bem maiores que os meus. A tua palavra diz que os teus caminhos são maiores. Maiores e maiores, bem maiores que os meus.
Então, esse louvor é um louvor que marcou muito e está marcando o meu ministério. Porque é um louvor que não sai na minha playlist de cultos. O Espírito Santo, ele sempre pede para eu cantar esse louvor. Porque é o que eu estou vivendo no momento. Então, eu digo, todo louvor que eu louvo na igreja é um louvor que eu vivi. Engraçado isso, né, Tiago? Porque, assim, o louvor, ele tem um poder de transformar o ambiente. Então, assim, eu peço muito ao Senhor para louvar com verdade. Então, não tem por que eu cantar algo que eu não viva. Então, Boa Obra foi um hino que eu vivi. E a tua palavra é um hino que eu estou vivendo. Que eu estou vivendo e estou passando. Porque o início desse hino diz assim: quantas vezes perguntei para Deus, porque ainda não aconteceu tudo que Ele me prometeu. Cansado e desanimado, o tempo de espera tem me preocupado. Eu olho ao redor e penso que é em vão, e quase que essa dor rouba minha adoração. Veja só como é forte esse hino. Muito porque, forte. Assim, e foi o que eu vivi. Foi algo que o tempo, aquela dor, aquela angústia queria me parar, mas o Senhor chegou primeiro e eu estou vivendo a tua palavra, Senhor. E Deus, ele fala através do louvor, né? Muito, muito. Meu Deus, às vezes a gente tá num culto. Parece que canta a sua história, né? A sua história é contada. E escuta aquele louvor, é como se fosse um destravar, né? Na nossa vida. Você tem louvor que você escuta a voz de Deus mesmo. É a sua história, parece que Deus escreveu e está cantando para você. Então esse hino, a tua palavra, é a minha história. Amém, irmã Hortência. Estamos chegando no final já do nosso podcast. Eu só quero dizer à senhora que continue, né, nessa tua força, que com certeza Deus vai fazer muito e muito mais na tua vida. A caminhada é longa, vai vir muitas dificuldades, mas a senhora está no caminho certo, porque está fazendo aquilo que Deus escreveu para a tua vida. Amém. Amém? Glória a Deus. Um conselho, né, para as pessoas que estão nos vendo, né? Tem muita gente aí que com certeza pensa em cantar, em louvar ao Senhor, e pode ter alguma dúvida, né, surgindo aí. A senhora é a melhor pessoa para aconselhar neste momento. Eu acho que qualquer ministério, ele exige altar. Tenha altar. Tenha secreto com Deus. Digo por experiência própria. Eu comecei sem altar, tive que parar para montar o meu altar. Ter uma vida construída no secreto. Você constrói no secreto e revela no altar. Então, se você quiser viver o ministério, construa primeiro o altar. Porque o altar, o altar ele dá força, ele dá certeza, ele dá firmeza. Quando você subir num púlpito para louvar ou pregar, você vai ver, você vai ter a certeza de que Deus vai revelar aquilo que você construiu no secreto com Deus. Então, tem altar, é o conselho que eu dou. Tenha uma vida secreta, tenha uma vida no secreto com Deus, uma vida de oração, uma vida de propósito, uma vida de consagração. Jejue, consagre, ore, desça, o que você puder fazer para construir um altar limpo no secreto com Deus, faça. E o resto Deus fará. Mergulhe, né? Não tenha medo. Com força. Mergulhe com força. Glória a Deus. Que papo maravilhoso. Hortência, muito obrigado, né, por estar aqui no nosso podcast. Foi um prazer receber a senhora aqui. Amém? Amém. Glória amém. a Deus. Deus abençoe a tua vida, Deus abençoe a tua casa. E não esquece, tá? De ir lá seguir a irmã Hortência. Amém. Não esquece também no canal do YouTube. Vamos colocar tudo aqui embaixo na descrição do vídeo. E que Deus continue abençoando a tua vida. Como sempre de costume, a gente encerra com oração. Amém. Amém. Então vamos orar ao Senhor. Vamos orar sim. Querido e eterno Deus, maravilhoso Pai, obrigado, Senhor, por esses momentos que passamos aqui, por esse testemunho maravilhoso que acabamos de escutar, Senhor, que com certeza vai servir de edificação para as muitas vidas que estão nos vendo neste momento.
Abençoa a tua serva, Senhor, continua fazendo o Senhor prosperar em todos os seus caminhos. Abençoa, Senhor, aqueles que nos ouvem, que nos vê neste canal do YouTube. Eu te peço, Senhor, uma bênção, Senhor, sobre a nossa vida. Pai querido, obrigado por tudo. Nós te agradecemos em nome de Jesus. Amém. Amém.